O silêncio era a coisa mais pesada na casa. Pesava mais do que a mobília de carvalho maciço, mais do que as paredes de betão, mais do que o próprio ar denso que eu respirava em haustos curtos e dolorosos. Era um silêncio com a forma exata de um bebê, um vácuo ensurdecedor onde antes ressoavam choros suaves, pequenos suspiros satisfeitos e o som do meu próprio coração a galopar de puro assombro só de olhar para ele. Léo, o meu filho, tinha vivido apenas 6 semanas, um piscar de olhos cósmico, um suspiro na eternidade, mas tempo suficiente para reescrever cada linha do meu universo. E agora, o universo estava em branco, uma página arrancada. O quarto dele continuava intocado, um santuário doloroso que eu visitava como um fantasma na minha própria casa. A porta entreaberta era um convite e uma condenação. O berço vazio, com o lençol de pequenos foguetões que nunca sentiria o seu calor, o móbile de planetas de feltro pendurado sobre ele perfeitamente imóvel, uma galáxia congelada no tempo. Todas as tardes eu repetia o mesmo ritual. Entrava, sentindo o cheiro tênue e adocicado do pó de talco e do leite que ainda pairava no ar, uma fragrância fantasma. Sentava-me na cadeira de baloiçar, a mesma onde o amamentei nas madrugadas silenciosas, e fechava os olhos. Tentava desesperadamente convocar a sua memória física, o peso quente e denso dele no meu colo, a forma como a sua cabeça minúscula se aninhava na curva do meu pescoço, o toque da sua pele macia contra a minha. Por vezes, se me concentrasse o suficiente, quase conseguia sentir o movimento rítmico da sua respiração. Mas era uma miragem, e a realidade regressava sempre, fria e implacável. Miguel, o meu marido, tentava ser a rocha, a âncora no meio da minha tempestade, mas eu via as fissuras na sua fachada. Via a dor profunda por trás dos seus olhos castanhos. Uma dor que ele tentava sufocar com uma eficiência prática que, em vez de me confortar, me magoava profundamente. Ele falava sobre os prazos no trabalho, sobre a necessidade de pagar as contas, sobre arrumar as coisas de Léo quando eu estivesse pronta, como se a prontidão fosse um interruptor que eu pudesse simplesmente ligar. Falava sobre o futuro, um lugar que para mim tinha deixado de existir. E eu só conseguia pensar no passado, naqueles 42 dias de uma perfeição frágil e fugaz que me foram roubados sem aviso. A nossa comunicação tinha se tornado um campo minado de palavras não ditas. Ele queria consertar, eu queria recordar. Ele queria avançar, eu queria parar o tempo. A minha sogra, Helena, era uma presença constante e sufocante naquela névoa de dor. Aparecia todos os dias à mesma hora, com a sua chave, trazendo caçarolas de comida que eu mal tocava e que se acumulavam no frigorífico como monumentos à minha incapacidade de viver. As suas palavras de conforto eram como pedras polidas, suaves na superfície, mas pesadas e frias. "Deus sabe o que faz, minha querida", dizia ela, afagando-me o braço com uma mão que parecia nunca ter calor. "Léo é um anjinho agora. Um anjinho lindo a olhar por nós." Cada palavra era como uma pequena faca, a cortar a fina camada de autocontrolo que eu lutava desesperadamente para manter. Um anjo não precisava do meu colo, não precisava do meu calor. Eu queria o meu filho, não um anjo. Ela olhava para o quarto de Léo com um suspiro teatral, e com uma doçura peçonhenta, sugeria que talvez fosse melhor doar as suas coisas, para te ajudar a seguir em frente, Clara, dizia ela, usando o meu nome como se fosse uma repreensão. Não é saudável viver agarrada a estas memórias. Estás a definhar. Mas aquelas memórias, aqueles objetos, eram tudo o que me restava. Eram a prova material da minha maternidade. Entre todos eles, havia um que era sagrado, intocável. Uma pequena caixa de madeira clara que eu própria tinha pintado com nuvens e estrelas durante os últimos meses de gravidez. Lá dentro,
Guardava os meus tesouros mais preciosos. O primeiro body que ele usou, tão pequeno que parecia de boneca. A pulseira de identificação do hospital, com o meu nome e o dele ligados para sempre. Uma mecha minúscula do seu cabelo loiro e macio, cortada com um cuidado cirúrgico. E o molde perfeito da sua mãozinha em gesso, com cada linha e vinco imortalizados. Era a minha arca do tesouro, a prova tangível de que ele tinha existido, de que tinha sido real. Era a única coisa que me impedia de acreditar que tudo não passara de um sonho febril e cruel. E então, um dia, a caixa desapareceu. Aconteceu numa terça-feira cinzenta. Tinha passado a manhã a vaguear pela casa, sentindo o peso do silêncio mais do que nunca. Helena tinha passado por lá de manhã, deixado um empadão e um rasto do seu perfume floral. À tarde, senti a necessidade visceral de segurar a caixa, de sentir o gesso frio da mãozinha de Léo na minha palma. Fui ao quarto dele, ao armário onde a guardava, numa prateleira alta, envolta na sua manta mais macia. Não estava lá. O meu coração deu um salto e depois começou a bater descontroladamente contra as minhas costelas. Calma, Clara. Deves tê-la mudado de sítio. Procurei no meu próprio armário, na mesa de cabeceira, debaixo da cama. O pânico começou a subir pela minha garganta, um líquido quente e amargo. Revirei o quarto de Léo, despejando gavetas de roupas minúsculas no chão. Abri armários na sala, na cozinha, a minha busca cada vez mais frenética e irracional. Nada. O meu santuário tinha sido profanado. O ar tornou-se rarefeito. A única pessoa que tinha estado em casa, para além de mim e do Miguel que estava a trabalhar, era Helena. A confrontação foi inevitável. Esperei que Miguel chegasse a casa, o meu corpo a tremer com uma mistura de raiva e medo. Quando lhe contei, ele franziu a testa, preocupado. Tens a certeza, amor? Procuraste bem? Quando Helena chegou para o jantar, como se nada fosse, não consegui mais conter-me. Tentei manter a voz calma. Helena, por acaso viste uma pequena caixa de madeira que eu guardava no quarto do Léo? A sua cara transformou-se instantaneamente numa máscara de ofensa e mágoa. Uma caixa? Que caixa, querida? Não mexi em nada. A caixa com as coisas dele, insisti eu. A minha voz a subir uma oitava. A caixa de madeira que eu pintei. Desapareceu. E tu foste a única pessoa que esteve aqui. A acusação pairou no ar, feia e pesada. As lágrimas brotaram-lhe dos olhos com uma facilidade impressionante. Como te atreves? Sibilou ela, a voz embargada de uma dor encenada. Como te atreves a acusar-me de tal coisa? Eu, que só tenho tentado ajudar-te neste momento terrível. Eu que perdi um neto. Miguel, apanhado no meio, interveio imediatamente, o seu corpo a formar uma barreira entre nós as duas. Clara, para com isso, disse ele, a sua voz dura. Pede desculpa à minha mãe. Pedir desculpa? Miguel, a caixa desapareceu! Gritei, sentindo a histeria tomar conta de mim. Ele agarrou-me pelos ombros, a sua expressão uma mistura de frustração e pena. Amor, ouve-te. A tua mãe não faria uma coisa dessas. Ela adora-te. Deves tê-la guardado noutro sítio e não te lembras. A tua cabeça não tem andado bem ultimamente. Estás exausta. Não estás a pensar com clareza. As suas palavras, destinadas a acalmar, foram como um soco no estômago. Ele não estava apenas a tomar o partido dela. Estava a invalidar a minha dor, a minha sanidade, a minha realidade. Estava a insinuar que a minha dor me estava a deixar louca. Olhei por cima do seu ombro para Helena, que enxugava uma lágrima com um lenço de renda. O seu olhar uma mistura triunfante de mágoa e vindicação. Naquele momento, sob o olhar piedoso do meu marido e o olhar vitorioso da minha sogra, senti-me mais sozinha do que alguma vez me tinha sentido na vida. A desconfiança, que antes era uma pequena semente, começou a crescer dentro de mim.
Uma erva daninha com raízes fortes e profundas, a enraizar-se no solo já devastado do meu coração. Eu sabia que não estava louca. Sabia que a caixa não tinha ganhado pernas. E sabia, com uma certeza fria e aterradora, que a doçura da minha sogra escondia algo amargo, podre e cruelmente deliberado. As semanas seguintes foram um inferno de sorrisos falsos e tensão palpável. Helena continuava as suas visitas diárias, agora envolta num lar de mártir, uma auréola de dor e paciência que ela própria tecera. Tratava-me com uma condescendência cuidadosa, como se eu fosse uma peça de vidro frágil e mentalmente instável, prestes a estilhaçar-se ao mais leve toque. Cada prato de comida que trazia era uma acusação silenciosa à minha incapacidade de cuidar de mim mesma, da minha casa, do meu marido. Os jantares tornaram-se o palco principal deste teatro do absurdo. Eu sentava-me à mesa, empurrando a comida de um lado para o outro no prato, enquanto ela e Miguel falavam sobre trivialidades, um esforço hercúleo para preencher o silêncio que rugia com tudo o que não era dito. Miguel andava em cascas de ovos, a sua postura permanentemente tensa, o seu olhar a saltar entre mim e a mãe. Um árbitro exausto num jogo cujas regras ele não compreendia. Tentava mediar uma paz que não existia. «Mãe, a Clara só está cansada», dizia ele quando Helena suspirava alto depois de eu recusar a sobremesa pela terceira vez. «Amor, a mãe só quer ajudar», dizia-me ele mais tarde, na cama, o espaço entre nós um abismo gelado. A nossa casa, que antes fora um refúgio, o ninho que tínhamos construído para o nosso filho, tornou-se um campo de batalha silencioso, coberto de minas de palavras e olhares. Eu passava os dias a vaguear, sentindo a ausência da caixa como um membro fantasma, uma comichão dolorosa num braço que já não existia. A minha dor pela perda de Leo, uma ferida aberta e purulenta, estava agora misturada com uma raiva fria e impotente que me corroía por dentro. Comecei a observar Helena não como uma sogra, mas como uma adversária. Reparei em pequenos detalhes que a névoa do meu luto inicial tinha obscurecido. A forma como seus olhos brilhavam com uma satisfação estranha e fugaz quando eu tinha uma crise de choro, escondida rapidamente atrás de uma máscara de simpatia. A maneira como ela tocava no braço de Miguel, um gesto possessivo quando eu me aproximava, demarcando o seu território. Os seus comentários dissimulados, pérolas de veneno embrulhadas em preocupação. «Ó, querida, tens de te alimentar, estás a ficar tão magrinha. Os homens não gostam de mulheres que se deixam abater assim». Ou, a pior de todas, dita um dia enquanto folheavam o álbum de fotografias da infância de Miguel. «Eras um bebé tão forte, meu filho, tão cheio de vida. A genética é uma coisa curiosa, não é? Tão forte do meu lado da família». Ela não olhou para mim, mas cada palavra foi um dardo apontado diretamente ao meu coração. A minha culpa de mãe cujo corpo não conseguiu manter o seu filho vivo. A minha incapacidade de lhe dar um neto saudável. Eram pequenas picadas, veneno administrado em doses homeopáticas, concebido para me minar lentamente, para me fazer duvidar da minha própria mente. Uma tarde, o peso do silêncio na casa tornou-se insuportável. As paredes pareciam encolher, o ar estava viciado com o cheiro fantasma do meu bebé e o perfume floral e pesado de Helena. Senti que ia sufocar. Precisava de ar, de espaço. Fui para o Jardim das Traseiras, um lugar que antes era o meu orgulho. Era um espaço que eu e Miguel tínhamos criado juntos, durante a minha gravidez, cheios de planos e promessas. Tínhamos plantado uma pequena macieira no dia em que soubemos que ia ser um menino. Agora, o jardim parecia tão negligenciado e selvagem como eu me sentia. As ervas daninhas sufocavam as rosas, e a macieira parecia frágil, as suas folhas amareladas. Sentei-me no chão úmido debaixo do velho carvalho no fundo do quintal, o único lugar onde sentia uma nesga de paz. As suas raízes grossas e antigas, um testemunho de resiliência. Encostei a cabeça ao tronco rugoso e fechei os olhos. Enquanto passava os dedos distraidamente pela terra,
tentando ancorar-me no presente, senti algo diferente. Um pedaço de terra solta, remexida recentemente. Não estava compacta e firme como o resto do chão. Estava fofa. O meu coração, que batia num ritmo lento e pesado, deu um salto, depois outro, como um pássaro assustado a debater-se contra as costelas. Abri os olhos. Olhei para o pequeno pedaço de terra. Alguém tinha cavado ali. Uma certeza horrível, ilógica, mas visceral, apoderou-se de mim. Comecei a cavar com as mãos. Primeiro hesitante, depois freneticamente. A terra fria e úmida meteu-se debaixo das minhas unhas, partindo duas delas, mas eu não senti dor. Só sentia a urgência, a necessidade de descobrir o que estava escondido ali. O meu mundo tinha se reduzido àquele pequeno pedaço de chão. E então, os meus dedos tocaram em algo duro, liso, madeira. Lá estava ela, a minha caixa. Tirei-a do buraco com um cuidado reverente, como se estivesse a exumar um corpo. Estava encharcada pela umidade da terra. A tinta que eu tinha aplicado com tanto amor, as nuvens brancas e fofas, as estrelas douradas, estava a descascar, revelando a madeira nua por baixo como feridas abertas. Estava coberta de lama e tinha pequenas minhocas a contorcer-se na sua superfície. O fecho de metal dourado estava agora cor de ferrugem, corroído e duro. Usei a unha partida para o forçar, e ele abriu-se com um estalido de protesto. O cheiro que saiu de dentro não era o cheiro do meu bebê, do pó de talco e do amor. Era o cheiro a mofo, a decadência, a terra úmida e a profanação. Com as mãos a tremer, levantei a tampa. O primeiro body, o de pequenos foguetões, estava manchado com manchas escuras e a apodrecer em alguns sítios, o tecido a desfazer-se ao meu toque. A pulseira do hospital estava descolorida, os nomes quase ilegíveis. A mecha de cabelo loiro e fino estava colada num tufo úmido e sem vida. Mas o pior, a imagem que ficará gravada para sempre na minha alma foi o molde de gesso. O molde perfeito da sua mãozinha, que eu tinha beijado tantas vezes, que eu tinha segurado contra minha bochecha nas noites mais escuras, estava partido. Partido em 3 pedaços, uma fratura violenta e limpa. A prova da sua existência, a minha única ligação tangível a ele, tinha sido deliberadamente enterrada, deixada para apodrecer na escuridão, para ser consumida pela terra como ele tinha sido. Um soluço rasgou a minha garganta. Um som que não reconheci como meu. Era um som animalesco, arrancado das profundezas da minha alma. Uma mistura de dor, fúria e uma clareza terrível. Não era loucura. Era crueldade. Pura, calculada e insondável crueldade. E eu sabia exatamente quem era a culpada. Levei a caixa para dentro, o meu corpo a mover-se com uma calma assustadora que contrastava com a tempestade que me assolava. As minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-la. Coloquei-a sobre a mesa da cozinha, a terra e a umidade a deixarem uma mancha suja na madeira polida que Helena fazia questão de limpar todas as semanas. A visão dos tesouros arruinados do meu filho, profanados daquela forma, acendeu em mim um fogo que eu não sabia que possuía. A tristeza avassaladora deu lugar a uma raiva gélida e cristalina. Era um sentimento puro, limpo, afiado como um caco de vidro. Esperei. Sentei-me à mesa e esperei que Miguel e Helena chegassem. Ela tinha insistido em vir fazer o jantar, uma lasanha especial para animar a minha menina. Quando entraram pela porta, a rir de alguma piada partilhada no carro, o som morreu instantaneamente. Eu estava sentada à mesa, em silêncio, a minha postura rígida com a caixa aberta à minha frente como uma oferenda macabra. O rosto de Miguel passou da alegria à confusão e depois ao horror, quando viu o estado das coisas. Helena, por 1/1000º de segundo, vacilou. Vi um vislumbre de pânico puro nos seus olhos, um aperto na sua boca,
antes de a sua máscara de compaixão e preocupação se assentar de novo no lugar, firme e segura. Foi quase imperceptível, mas eu vi, e nunca mais o esquecerei. Oh, minha querida, encontraste-a! Graças a Deus! Onde estava? Perguntou ela, a sua voz a pingar uma falsa preocupação, apressando-se a vir para o meu lado. Eu não respondi. Apenas olhei para ela. Um olhar vazio e penetrante, deixando meu silêncio acusador preencher a sala. Mais pesado e mais alto do que qualquer grito. Foi Miguel quem falou primeiro, a sua voz hesitante. Clara, o que é isto? O que aconteceu? Parece que veio da guerra. Estava enterrada, disse eu, a minha voz surpreendentemente baixa e rouca, cada palavra a custar um esforço imenso. Debaixo do carvalho. Alguém a enterrou para apodrecer. Os olhos de Helena arregalaram-se em choque simulado, a mão a voar para a boca num gesto de horror perfeitamente ensaiado. Enterrada? Mas quem faria uma coisa tão monstruosa, tão doentia? Ela veio na minha direção, o seu perfume a envolver-me, tentando colocar um braço reconfortante à volta dos meus ombros. Mas eu encolhi-me violentamente, como se o seu toque fosse ácido. Tu, disse eu, a palavra a sair como um síbilo venenoso. Foste tu. A cena que se seguiu foi um espetáculo de manipulação digno de uma tragédia grega. Helena desfez-se em lágrimas, soluços a sacudirem o seu corpo. Proclamou a sua inocência com uma convicção fervorosa, os seus olhos a suplicarem a Miguel que acreditasse nela. Acusou-me de ingratidão, de crueldade, de estar a perder a cabeça. Miguel, ela precisa de ajuda profissional, soluçava ela, agarrando-se ao braço do filho como se fosse a sua tábua de salvação. A dor está a fazê-la ver coisas, a imaginar conspirações. Eu amo-vos aos dois mais do que a minha vida. Nunca faria mal a uma memória sagrada do meu netinho. Miguel, desesperado por acreditar na mãe, na ordem natural do seu mundo onde as mães são santas e as esposas de luto são instáveis, olhou para mim com uma súplica patética. Amor, por favor, para com isto. A mãe tem razão. Estás a passar por muito. Não podes acusá-la assim sem provas. Sem provas. A palavra ecoou na minha mente, oca e brutal. A terra debaixo das unhas dela, que ela disfarçou como trabalho de jardinagem, o vislumbre de pânico, a sua campanha sistemática para me destruir psicologicamente, nada disso era prova. Para ele, a prova teria de ser uma confissão filmada. Ele tinha escolhido. Tinha escolhido a negação conveniente em vez da verdade horrível que o obrigaria a reavaliar a mulher que o criou. Naquele momento, o nosso casamento já fragilizado fraturou-se de forma irreparável. Senti um abismo abrir-se entre nós, escuro e intransponível. E eu estava sozinha nisto, completamente sozinha. Com uma calma que os assustou a ambos, levantei-me. Peguei na caixa arruinada, segurando-a junto ao peito como se fosse o corpo do meu próprio filho. Sem lhes dirigir mais uma palavra, virei-lhes as costas e levei-a para o nosso quarto, fechando e trancando a porta atrás de mim. O som do clique da fechadura foi o som de algo a terminar para sempre. Eu não precisava que ele acreditasse em mim. Eu já não queria o seu conforto ou a sua proteção. A dor tinha me esvaziado, e a raiva tinha preenchido o vácuo com um propósito de aço. Eu precisava de provar que estava certa, por Léo, por mim e pela sanidade que eles estavam tão desesperados por me roubar. Isolada na minha própria casa, tornei-me uma detetive movida a luto e fúria. As minhas noites eram passadas em claro, não a chorar, mas a pensar, a ligar pontos, a dissecar cada palavra, cada gesto de Helena. O meu objetivo já não era apenas provar a sua culpa a um mundo que se recusava a ver, nomeadamente a Miguel, era entender o porquê. Por que motivo alguém faria algo tão sádico, tão fundamentalmente profano? Não era suficiente simplesmente odiar-me ou querer que eu seguisse em frente. Havia algo mais,
uma malícia mais profunda e retorcida em ação, uma corrente subterrânea de posse e ciúme, tão antiga como o tempo. Comecei a observar cada movimento dela com uma intensidade forense. A sua fachada de piedade religiosa tornou-se o meu foco principal. Ela falava constantemente da sua fé, do seu grupo de oração na igreja, das suas obras de caridade. Era a matriarca perfeita, a mulher devota que todos admiravam na nossa pequena comunidade. Mas a sua religiosidade parecia uma performance, um disfarce elaborado para a escuridão que eu agora via claramente a agitar-se por trás dos seus olhos. Um dia, enquanto ela estava na cozinha a preparar um dos seus guisados de conforto, que agora me sabiam a cinzas, ouvia ao telefone na sala de estar. A sua voz era um sussurro conspiratório. Sim, Doris, a energia na casa ainda está muito pesada. Sinto-a. Uma influência que não pertence aqui. Uma sombra que se recusa a partir. Temos de continuar as orações. A purificação tem de ser completa. O meu corpo ficou rígido. Não era de mim que ela estava a falar. Era do meu filho. Do fantasma do meu filho. Para ela, a memória de Léo não era uma bênção. Era uma contaminação. A oportunidade surgiu alguns dias depois. Ela estava na cozinha a ajudar. E reparei que usava o antigo tablet da família, um aparelho que raramente saía da gaveta da secretária. Ela disse que estava a ver receitas online, mas a sua expressão era demasiado intensa, demasiado concentrada para uma simples lista de ingredientes. Os seus dedos moviam-se rapidamente pelo ecrã e ela fechou-o bruscamente quando me aproximei. Mais tarde, quando saiu, deixando para trás o seu perfume floral e um tabuleiro de bacalhau com natas, a curiosidade deu lugar a uma necessidade visceral. Peguei no tablet, as minhas mãos a tremer ligeiramente. Estava ligado à conta Google da família, uma conta partilhada que raramente usávamos. Abri o histórico de pesquisa do navegador, o coração a bater descompassado. As pesquisas eram um mapa para sua mente doentia. Rituais de purificação de espaços. Afastar energias negativas de uma casa. Orações para quebrar laços espirituais. Como proteger um filho de influências espirituais externas. Sintomas de possessão espiritual subtil. O meu sangue gelou. Isto ia para além de um simples ciúme. Ela acreditava genuinamente que o espírito do meu filho, do seu neto, era uma presença maligna que precisava de ser exorcizada para que ela pudesse ter o seu próprio filho de volta. Fui à galeria de fotos e vídeos que estava sincronizada com a nuvem partilhada. Havia as fotos de família habituais, as férias na praia, os aniversários de Miguel, o nosso casamento. E depois, lá no fundo, havia um ficheiro de vídeo com um nome estranho. Apenas uma série de números e letras, como se tivesse sido gravado apressadamente e sem intenção de ser identificado. A data de criação correspondia à noite em que a caixa desapareceu. O meu dedo pairou sobre o botão de reprodução. O meu coração a martelar no peito com uma força que me doía. Uma parte de mim, a parte que ainda se agarrava a uma nesga de sanidade, não queria saber. Queria voltar à ignorância, à simples dor da perda, que era mais limpa, mais pura, do que a maldade humana que eu sentia que estava prestes a descobrir. Mas a outra parte, a parte que tinha cavado na terra com as próprias mãos, precisava da verdade. Precisava de olhar o monstro nos olhos. Cliquei. A qualidade do vídeo era granulada, filmado à noite com a câmera frontal do tablet, o que lhe conferia uma qualidade distorcida e íntima. A única luz vinha de um círculo de pequenas velas brancas dispostas no chão. O chão era a relva do nosso jardim, úmida do orvalho noturno. No centro do círculo, inconfundível mesmo na penumbra, estava a minha caixa de memórias, a minha arca sagrada. E depois, a figura de Helena entrou no enquadramento, o seu rosto a pairar sobre a câmara como uma aparição grotesca. Ela não parecia a mulher devota e carinhosa que todos conheciam. O seu rosto estava contorcido numa máscara de concentração intensa, os lábios a moverem-se sem som,
os olhos a brilhar com uma luz febril à luz das velas. Ela usava um chale escuro sobre os ombros, e o seu cabelo, normalmente impecável, estava solto e desgrenhado. A câmara devia estar apoiada em algo baixo, talvez numa pedra, a filmar a cena toda de baixo para cima. Ela ajoelhou-se, o tecido do seu vestido a farfalhar na relva. Abriu a caixa com uma lentidão deliberada e começou a tirar os objetos um a um. Primeiro, o pequeno bore de foguetões. Segurou-o perto da boca, murmurou algo inaudível e depois, com uma clareza chocante, cuspiu nele. Um arrepio de repulsa percorreu a minha espinha. Depois, a mecha de cabelo, que ela queimou na chama de uma das velas, o fumo a subir em espirais finas na noite parada. E então, pegou no molde de gesso da mão do meu filho, olhou para ele por um longo momento, e com uma frieza deliberada, pegou numa pedra de jardim e partiu-o em 3 pedaços. O som seco do gesso a estalar fez-me estremecer violentamente, um soluço preso na minha garganta. E então, ela começou a falar, e desta vez o áudio era claro. A sua voz um sussurro sibilante e venenoso, uma litania de ódio. Com esta terra, disse ela, pegando num punhado de terra e polvilhando-o sobre os objetos profanados. Eu quebro o teu laço. O espírito desta criança não terá mais poder sobre o meu filho, sobre o meu Miguel. A sua sombra não mais obscurecerá a nossa casa. Ela pegou num pequeno saco e espalhou o que parecia ser sal grosso. Com este sal, eu purifico a minha casa da tua influência doentia. Tu, que não foste forte o suficiente para ficares, não terás mais lugar aqui. Volta para o pó de onde vieste. A sua voz tremeu com uma emoção que não era dor, mas sim uma fúria justa e retorcida. Com este ato, eu reclamo o que é meu por direito divino. O meu filho, o seu coração, a sua alma. Ele voltará a ser só meu, como era antes de ti. E então, ela olhou diretamente para a câmara, como se estivesse a olhar para mim, através do tempo e do espaço, e as suas últimas palavras foram a sentença final. E tu, a sua voz subiu de tom, cheia de um veneno puro. O teu ventre que o gerou fraco, que não o soube segurar, será um túmulo. O teu corpo será estéril. Nunca mais terás um filho para o afastar de mim. Amaldiçoada sejas. Ela fechou a caixa com um clique definitivo, pegou numa pequena pá de jardinagem e começou a cavar, ali mesmo, debaixo do carvalho, enquanto continuava os seus cânticos profanos em latim macarrônico. O vídeo terminou abruptamente, deixando-me a olhar para o ecrã escuro, o meu reflexo pálido e de olhos arregalados a devolver-me o olhar. Eu não conseguia respirar. O ar nos meus pulmões tinha se transformado em vidro moído. Aquilo não era apenas crueldade. Não era apenas um desejo doentio que eu seguisse em frente. Era feitiçaria. Era uma maldição. Era um ritual deliberado, concebido não só para apagar a memória de Léo, mas para me destruir espiritualmente, para me quebrar de uma forma que a própria morte do meu filho, por si só, não tinha conseguido. A dor no meu peito era tão intensa que pensei que o meu coração ia explodir em 1000 pedaços, mas por baixo da dor, por baixo do choque nauseante, uma nova emoção começou a borbulhar, fria e lenta, como lava a subir de um vulcão adormecido. Uma fúria tão pura, tão fria e tão absoluta que me consumiu por completo, queimando as lágrimas antes mesmo que elas se pudessem formar. A mulher que chorava na cadeira de baloiçar, que se agarrava a recordações, tinha morrido naquela sala escura. No seu lugar, nasceu algo diferente. Algo duro. Algo implacável. Com uma calma que me assustou, guardei uma cópia do vídeo numa pendrive e apaguei o ficheiro do tablet, limpando o histórico de pesquisa. Coloquei o tablet exatamente onde o tinha encontrado. Sem provas digitais. Apenas a minha palavra contra a dela, e a minha prova final, guardada em segurança. E comecei a planear.
A minha vingança não podia ser um ato de paixão. Não podia ser um confronto gritado numa sala de estar, que só serviria para reforçar a narrativa dela de que eu era instável. Isso dar-lhe-ia a oportunidade de se vitimizar, de torcer a história, de me pintar novamente como a nora histérica e enlutada que alucinava conspirações. A vingança tinha de ser cirúrgica, tinha de ser pública, tinha de destruir a única coisa que Helena realmente valorizava mais do que o seu próprio filho, a sua imagem imaculada, a sua reputação como a santa matriarca da comunidade, a devota serva de Deus, a mãe e sogra perfeita. Eu ia deitar abaixo o seu palco, tijolo por tijolo, à frente de todos os que a admiravam e a aplaudiam. A oportunidade perfeita surgiu algumas semanas depois, na forma de um convite em papel creme deixado na mesa da entrada. Helena estava a organizar o seu evento anual de caridade da igreja, um jantar de angariação de fundos, que era o auge do seu calendário social. Este ano, o evento era ainda mais especial porque a própria Helena ia receber o prêmio de serviço comunitário e devoção, uma honra que ela cobiçava há anos. Seria a sua noite de coroação. E seria, sem ela o saber, a sua execução pública. Comecei a trabalhar nas sombras, a minha dor a alimentar uma astúcia que eu não sabia que possuía. A primeira parte do meu plano era simples. Eu ia infiltrar-me. Naquela noite, quando Miguel chegou a casa e a encontrou a pôr à mesa, forcei o sorriso mais frágil e convincente que consegui. Helena, estive a pensar. Comecei, a minha voz deliberadamente suave e hesitante. Vi o convite para o jantar da igreja. Sei que deve dar imenso trabalho. E eu preciso de me manter ocupada, para não pensar. Gostaria de ajudar se não te importares. Qualquer coisa. Dobrar guardanapos, arranjar as flores, qualquer coisa. Helena, deliciada com a minha aparente submissão e com a oportunidade de me exibir como a sua nora obediente e recuperada, aceitou de imediato, os seus olhos a brilhar com triunfo. Oh, claro, minha querida! Que ideia maravilhosa! Será ótimo ter-te por perto. Vais ver, ajudar os outros é a melhor forma de curar o nosso próprio coração. O veneno na sua doçura já não me afetava. Eu era imune. Eu sorri e agradeci. O meu lugar no comitê de organização estava garantido. E com ele, o acesso aos bastidores do seu maior triunfo. E enquanto ela me dava um abraço apertado, o seu perfume a sufocar-me, eu sentia a pendrive fria e dura no meu bolso, uma promessa silenciosa da devastação que estava para vir. O meu papel, a minha porta de entrada para o coração da fortaleza inimiga, era a tarefa de montar a apresentação de slides e o vídeo de homenagem que seria exibido antes de Helena receber o seu cobiçado prêmio. Era uma ironia tão perfeita, tão poética, que quase me fez sorrir. Ofereci-me com uma humildade cuidadosamente ensaiada. Disse-lhes que tinha alguma experiência amadora em edição de vídeo, adquirida a fazer pequenos filmes de férias, e que ficaria genuinamente feliz, honrada até, em juntar as fotografias e os testemunhos de amigos e familiares num tributo comovente. Ninguém questionou. Por que haveriam de o fazer? Eu era a nora enlutada, a figura trágica a emergir lentamente do seu casulo de dor para honrar a sua sogra maravilhosa e solidária. Era a narrativa perfeita, e eles abraçaram-na com uma avidez quase comovente. Durante as semanas seguintes, tornei-me a personificação da dedicação. Desempenhei o meu papel com uma perfeição digna de um Oscar, uma imersão total na personagem que eu própria criara. Sorri nos momentos certos, concordei com sugestões, servi cafés durante as reuniões do comitê e recolhi, com uma expressão de reverência, as fotografias antigas de Helena. Eram um arquivo da sua santidade fabricada. Helena a posar com órfãos de um lar que visitava uma vez por ano para a fotografia de Natal. Helena a servir sopa ao sem-abrigo com o cabelo impecavelmente penteado. Helena a sorrir beatificamente na primeira fila da igreja. Construí a primeira parte do vídeo como uma obra-prima de propaganda sentimental, uma hagiografia visual. Escolhi uma música clássica avassaladora,
uma peça de violoncelo que podia fazer chorar uma pedra. Adicionei transições suaves, efeitos de zoom lento que davam uma importância solene a cada imagem. Inseri legendas com palavras como inspiração, generosidade, pilar da comunidade e fé inabalável. Miguel, ao ver-me a trabalhar diligentemente no projeto noite após noite, ficou visivelmente comovido. A sua culpa e a sua necessidade desesperada de que a nossa vida voltasse a uma aparência de normalidade fizeram-no interpretar a minha obsessão como um sinal de cura. "Estou tão orgulhoso de ti, Clara", disse ele uma noite, vindo por trás de mim e abraçando-me enquanto eu estava sentada em frente ao computador. O seu queixo repousou no meu ombro. "Eu sei que tem sido incrivelmente difícil, mas ver-te a fazer isto pela minha mãe, a canalizar a tua energia para algo tão positivo, significa o mundo para mim." Eu não senti nada. O seu toque era o de um estranho. A sua proximidade uma invasão. Inclinei-me ligeiramente para a frente, sob o pretexto de ver melhor o ecrã. O abismo entre nós já não era uma fissura. Era um desfiladeiro vasto e sem fundo. Eu estava a operar num plano de existência completamente diferente. Um lugar frio e sem ar, onde sentimentos como o amor, a saudade ou o perdão não conseguiam respirar. Enquanto construía meticulosamente a fachada do tributo, polia minha arma. Nas horas mais profundas da noite, quando Miguel já dormia, eu trabalhava na segunda metade do meu projeto. Editei o vídeo do ritual com uma precisão cirúrgica. Usei um software para limpar o ruído de fundo, os grilos noturnos, e realçar o áudio da sua voz, tornando cada sílaba sibilante da sua maldição inconfundível. Estabilizei a imagem tremida. Dei-lhe uma nitidez horrível. Encaixei-o, com uma precisão de milissegundos, exatamente no meio do vídeo de homenagem. A transição seria tão chocante quanto um murro no estômago. De uma fotografia de Helena, o epítome da avó amorosa, a beijar a testa de um Miguel criança. Cortaríamos abruptamente para a escuridão do jardim, para o círculo de velas e para o som profano da sua voz a amaldiçoar o meu ventre e a memória do seu neto. Guardei o ficheiro final na pendrive e apaguei todos os vestígios do meu trabalho do computador. O dia do evento chegou com um céu cinzento e baixo, um presságio que só eu compreendia. Vesti um vestido preto, de um tecido simples e pesado que caía direito, sem adornos. Era a cor do meu luto, mas naquela noite sentia-se como uma armadura. A minha calma exterior era uma fachada impenetrável para a tempestade de alta voltagem que se agitava dentro de mim. A sala de eventos da igreja, um anexo moderno ao edifício antigo, estava cheia até a capacidade máxima. O cheiro a cera de chão, a comida de buffet morna e o perfume coletivo de centenas de pessoas pairava no ar. Helena era o sol em torno do qual todos os outros planetas orbitavam. Flutuava pela sala num vestido de seda azul real, a cor da realeza, aceitando elogios e beijos no rosto com uma humildade perfeitamente estudada. Ela viu-me perto da mesa de som, onde eu estava a fazer uma última verificação com o técnico. Veio na minha direção, o seu rastro de perfume floral a anunciar a sua chegada. Apertou-me a mão, as suas frias e cobertas de anéis. "Estás linda, querida, tão elegante. Obrigada por todo o teu trabalho árduo. Significa tanto para mim que estejas aqui esta noite a partilhar este momento." Os seus olhos brilhavam com um triunfo absoluto. Eu não era apenas a sua nora. Eu era o seu último acessório, a prova viva do seu poder redentor. A nora trágica que, graças à sua orientação firme e amorosa, estava finalmente a recuperar, a sair da sua concha de dor. Sorri-lhe de volta, um sorriso pequeno e controlado. "A honra é toda minha, Helena. Vais ter exatamente a homenagem que mereces." A subtileza da minha escolha de palavras perdeu-se completamente nela, cega como estava pela sua própria vaidade. A noite avançou num ritmo lento e previsível, com discursos enfadonhos e aplausos educados. Sentei-me à mesa principal, ao lado de Miguel. Ele segurou a minha mão por baixo da toalha de mesa. A sua palma estava úmida e quente. Ele estava nervoso e a transbordar de orgulho pela mãe.
Eu estava fria como o mármore de uma lápide. Finalmente, o momento que eu aguardava com uma paciência predatória chegou. O pastor, um homem corado e bem-intencionado, subiu ao palco. A sua voz ressoou pelos altifalantes. E agora, antes de entregarmos o nosso prêmio de serviço comunitário e devoção a uma mulher verdadeiramente notável, uma inspiração para todos nós, a nossa querida Helena Vasconcelos, a sua família preparou uma pequena surpresa, um tributo em vídeo, criado com muito amor pela sua família e amigos. As luzes da sala diminuíram, deixando apenas os holofotes do palco acesos. O ecrã gigante atrás do pastor ganhou vida. A minha obra-prima começou. A melodia de violoncelo, melancólica e arrebatadora, encheu a sala. As fotografias de Helena, a santa, apareceram no ecrã em sucessão. Helena com seu falecido marido, numa fotografia a preto e branco, jovens e a sorrir. Helena a segurar um Miguel recém-nascido, o rosto a brilhar de adoração maternal. Helena a cortar a fita na inauguração de uma ala de caridade. A montagem era impecável. Vi lágrimas a brilhar nos olhos de algumas das mulheres mais velhas na plateia. A própria Helena, sentada na primeira fila como uma rainha no seu trono, levou um lenço de renda aos olhos, visivelmente comovida pela sua própria grandeza projetada. Miguel apertou a minha mão com mais força. A sua voz um sussurro embargado no meu ouvido. Ficou perfeito, amor. Simplesmente perfeito. A música atingiu um crescendo dramático. No ecrã, apareceu uma fotografia de Helena a segurar a minha mão no dia do meu casamento. O seu sorriso radiante, o epítome da sogra acolhedora. A legenda, amor incondicional, apareceu lentamente por baixo. E então, corte. Ecrã preto. Silêncio absoluto. A música parou com uma brusquidão que fez várias pessoas sobressaltarem-se. Um murmúrio confuso e interrogador percorreu a sala. As pessoas olhavam umas para as outras. Teria havido uma falha técnica? E depois, a imagem granulada do nosso jardim à noite surgiu no ecrã gigante. As velas a tremeluzir num círculo profano. A minha caixa de memórias, inconfundível, no centro. E a figura de Helena a entrar no enquadramento, a ajoelhar-se. Ouvi um suspiro coletivo, um som sibilante de centenas de pessoas a inspirar ao mesmo tempo. As pessoas inclinaram-se para a frente nas suas cadeiras, os seus corpos tensos, tentando decifrar a cena bizarra e incongruente que se desenrolava à sua frente. Miguel largou a minha mão como se tivesse tocado num ferro em brasa. O seu corpo ficou rígido ao meu lado. Clara, que raio é isto? Sibilou ele, a sua voz um nó de pânico e confusão. Eu não respondi. Não o olhei. Os meus olhos estavam fixos no ecrã, a beber cada segundo da minha justiça. E então, a voz de Helena, a sua voz real, ecoou pelo sistema de som imaculado da igreja. Clara, sibilante e saturada de um ódio que parecia vir das entranhas da terra. Com esta terra, eu quebro o teu laço. O espírito desta criança não terá mais poder sobre o meu filho. A sala ficou em silêncio absoluto. Um silêncio tão denso e pesado que parecia ter uma presença física. Um silêncio tão profundo que se podia ouvir o zumbido elétrico dos altifalantes. O som do molde de gesso a ser partido pela pedra soou como um tiro de canhão naquele vácuo de som, fazendo várias pessoas recuarem fisicamente nas suas cadeiras. Tu, que não foste forte o suficiente para ficares, não terás mais lugar aqui. Vi os rostos na plateia, iluminados pelo brilho fantasmagórico do projetor, a virarem-se lentamente, em uníssono, do ecrã para a mulher sentada na primeira fila. As suas expressões eram um estudo em tempo real da desintegração da fé. A confusão deu lugar ao choque, o choque à incredulidade, e a incredulidade a um horror e repulsa puros e viscerais. O vídeo continuou, implacável,
a sua voz a derramar a maldição sobre mim, sobre o meu corpo, sobre o meu futuro. Eu reclamo o que é meu por direito divino, o meu filho, o seu coração, a sua alma. Tu serás estéril, o teu ventre será um túmulo, amaldiçoada sejas. Quando o vídeo finalmente terminou e o ecrã ficou preto novamente, o silêncio que se seguiu foi diferente. Não era um silêncio de expectativa. Era o som de uma vida a ser desmantelada. O som de uma reputação a ser publicamente executada. O som de uma centena de julgamentos a serem proferidos em silêncio. Ninguém se mexeu. Ninguém falou. Todos os olhos da sala estavam pregados em Helena. O seu rosto, iluminado pela luz fraca que vinha do palco, era uma máscara de gesso. A cor tinha desaparecido completamente, deixando a sua pele com um tom ceroso, cadavérico. Os seus olhos, normalmente tão vivos e calculistas, estavam arregalados, fixos no ecrã vazio, vendo não a escuridão, mas os fantasmas da sua própria maldade. A sua boca estava ligeiramente aberta, congelada, a meio de uma palavra que nunca seria dita. Ela parecia uma estátua, apanhada no preciso momento em que o raio a atingiu, congelada para sempre no seu próprio pesadelo tornado público. O seu mundo de adulação, respeito e santidade tinha se evaporado em menos de 2 minutos. E eu, sentado no meio do silêncio, não senti triunfo. Senti um vazio frio e calmo. A justiça tinha sido feita. O túmulo que ela me desejara, eu tinha-o cavado para ela. O primeiro som a quebrar o feitiço não foi um grito, nem um sussurro. Foi um soluço sufocado. Um som úmido e rasgado que pareceu vir das profundezas da terra. Veio de Miguel. Virei a minha cabeça lentamente na sua direção. O seu rosto, que momentos antes estava tenso de orgulho, estava agora completamente desfeito. Uma máscara de tragédia grega em tempo real. A incredulidade, o horror puro e uma dor tão visceral que parecia ter-lhe partido os ossos misturavam-se numa expressão de agonia total. As lágrimas corriam-lhe pela cara em rios silenciosos, sem que ele fizesse qualquer esforço para as limpar. Duvido que sequer se apercebesse delas. Ele olhou para a imagem congelada da mãe no ecrã, a sua face contorcida de ódio, e depois para a mulher real, sentada na primeira fila, e finalmente para mim. Nos meus olhos ele não encontrou o fogo do triunfo ou a satisfação da vingança. Encontrou apenas uma calma vazia, a quietude desoladora de um campo de batalha depois de a guerra ter terminado. E nesse vazio, ele finalmente viu a verdade. Compreendeu a profundidade abissal da manipulação dela, a extensão cósmica da minha solidão ao longo daqueles meses infernais. Compreendeu, com a força de um soco no estômago, que a mulher que ele tinha passado a vida inteira a adorar, a sua santa mãe, era um monstro. Helena, no seu trono de vergonha na primeira fila, tentou falar. A sua boca abriu-se, os seus lábios pálidos e secos moveram-se, mas nenhum som saiu, apenas um sopro de ar inaudível. O seu corpo estava rígido. A sua coluna vertebral, normalmente tão direita e orgulhosa, parecia ter se transformado em pedra. O pastor, no palco, parecia ter envelhecido uma década em menos de 2 minutos. O seu rosto corado estava agora pálido e suado. Ele gaguejou algo ininteligível ao microfone. Vamos, que morreu a meio, antes de se afastar fisicamente, dando 2 passos para trás, como se a proximidade dela o pudesse contaminar, como se a sua maldade fosse uma doença contagiosa. Foi então que o caos começou. Mas não foi um caos ruidoso. Foi um desmoronamento silencioso e ordeiro, o que o tornou ainda mais brutal. As pessoas começaram a levantar-se, não em pânico, mas com uma deliberação fria e judicial. Primeiro uma cadeira a ranger, depois outra, e de repente, dezenas. Ninguém olhava diretamente para Helena. Era um desvio de olhar coletivo, um acordo tácito para não testemunhar a sua nudez moral. Desviavam os olhos,
como se a visão dela fosse demasiado obscena, demasiado repulsiva para ser contemplada. Era uma condenação silenciosa, mais unânime e devastadora do que qualquer grito ou acusação pública. Não a estavam a expulsar, estavam a apagá-la da sua realidade, a retirar-lhe o respeito e a admiração que eram o seu oxigênio, a sua razão de viver. Em questão de minutos, a sala, que antes transbordava de admiração e aplausos, estava quase vazia, deixando para trás um rasto de guardanapos amarrotados, copos de vinho a meio e o fantasma da sua glória. Restavam apenas alguns membros do comitê da igreja, paralisados pelo choque, e nós. Eu, Miguel e Helena. Levantei-me, o tecido do meu vestido a não fazer qualquer som. Miguel também se levantou, mas cambaleando, como se as suas pernas mal o conseguissem suster, como se o chão debaixo dos seus pés se tivesse tornado instável. Helena continuava sentada, uma estátua de sal no meio da sua sodoma pessoal. Miguel deu um passo hesitante na sua direção. Depois outro, o seu corpo a mover-se como se estivesse a atravessar água. Mãe? A sua voz era um sussurro partido. A palavra que ele sempre dissera com reverência agora atingida de um horror que ele mal conseguia conter. Ela finalmente olhou para ele, e no seu rosto, pela primeira vez na minha vida, não vi manipulação. Não vi uma atuação calculada ou uma lágrima falsa à espreita. Vi apenas o vazio absoluto de uma pessoa cuja alma tinha sido virada do avesso para todo o mundo ver, e considerada repulsiva. A sua fachada, construída ao longo de uma vida inteira com o cimento da mentira e da piedade performativa, tinha se partido em 1000 pedaços, e não havia absolutamente nada por baixo. Miguel, começou ela. A sua voz um grasnido seco e rouco, o som de ferrugem a ranger. Mas ele recuou, um movimento instintivo e violento, como se o seu simples nome o queimasse. Abanou a cabeça, as lágrimas a continuarem a cair, um dilúvio silencioso de uma vida inteira de ilusões a afogar-se. Como pudeste? Foi tudo o que ele conseguiu dizer. A pergunta a conter um universo de dor. Como pudeste? Depois, sem esperar por uma resposta que nunca poderia ser suficiente, ele virou-se e saiu da sala, os seus ombros curvados sob o peso de uma traição inimaginável, deixando-a sozinha na sua humilhação pública. Eu fui a última a sair. A minha caminhada pelo corredor vazio fez eco no silêncio ensurdecedor. Ao passar por ela, parei por um instante. Ela não olhou para mim. Os seus olhos estavam vazios, desfocados, fixos em nada. O seu mundo tinha implodido, e ela estava sentada nos destroços. Eu não senti pena, não senti alegria. Senti apenas o fim de um capítulo, de uma guerra, de uma dor infligida. Inclinei-me ligeiramente, o meu rosto perto do seu ouvido, e a minha voz foi tão baixa que só ela podia ouvir uma última sentença sussurrada na sua cela privada. Agora, disse eu, cada palavra um pingo de gelo. Estás a começar a saber o que é ter algo enterrado vivo. Saí da igreja para a noite fria e limpa, deixando-a para trás uma rainha deposta no seu salão de banquetes vazio, com os ecos da sua própria maldade como única companhia. Encontrei Miguel no parque de estacionamento, encostado ao nosso carro. A sua cabeça estava entre as mãos, o corpo a tremer com soluços que agora eram audíveis, sons secos e dolorosos que rasgavam o silêncio da noite. A luz amarelada de um candeeiro solitário iluminava sua agonia. Pela primeira vez em meses, talvez anos, não senti um muro entre nós. A verdade, por mais feia e brutal que fosse, tinha demolido as barreiras de mentiras, negação e lealdade cega que a mãe dele tinha meticulosamente construído à nossa volta. Sentei-me no banco do passageiro e esperei, dando-lhe o espaço que a sua dor primordial exigia. Não havia nada que eu pudesse dizer. A sua dor era dele, uma dor de traição tão fundamental, a traição de um Criador, que eu mal podia começar a imaginar. Era a dor de descobrir que a pessoa que te deu a vida
a tua primeira casa no mundo, é fundamentalmente má, podre no seu âmago. Depois de um longo tempo, que pareceu uma eternidade, ele endireitou-se e entrou no carro, o seu rosto inchado e manchado de lágrimas. Não ligou o motor, apenas ficou a olhar para a frente, para a escuridão do parque de estacionamento vazio. Eu não sabia, sussurrou ele, a sua voz rouca de tanto chorar. Juro por Deus, Clara, eu não fazia a mais pequena ideia. Eu acreditei nela. Acreditei em cada palavra, em cada suspiro, em cada lágrima. Como pude ser tão cego? Ela passou a vida inteira a cegar-te, respondi eu, a minha voz desprovida de emoção. Um facto clínico. É a única coisa em que ela é realmente boa. É a sua obra-prima. Ele virou-se para mim, e os seus olhos castanhos, os mesmos olhos de Léo, estavam a afogar-se em súplica e autoaversão. O que ela te fez? O que ela fez à memória do nosso filho? Não existem palavras. Não há perdão para uma coisa destas. Clara, por favor, perdoa-me. Perdoa-me por não ter acreditado em ti, por não te ter protegido, por te ter chamado louca, por te ter deixado sozinha com isto. Eu olhei para ele, para o homem com quem tinha partilhado a maior alegria e a maior dor da minha vida. O amor que eu sentia por ele estava enterrado sob camadas espessas de ressentimento, desilusão e raiva gélida. Mas a vingança, na sua violência, tinha escavado um pouco dessa terra, revelando algo frágil por baixo. Eu não sei se consigo, Miguel, disse eu, com uma honestidade brutal que o momento exigia. Não agora. Talvez nunca. A viagem para casa foi feita no silêncio denso. Quando chegamos, a casa parecia diferente, mais leve. O ar parecia mais limpo, menos carregado. O silêncio já não tinha a forma pesada e acusadora de um bebê. Tinha a forma de uma ausência, mas desta vez era uma ausência libertadora, a ausência da influência venenosa de Helena. Nos dias que se seguiram, o mundo de Helena desabou com uma rapidez e uma totalidade impressionantes. A história espalhou-se pela pequena comunidade não como fogo, mas como uma praga. Ela tornou-se uma pária, uma figura de horror e desprezo. Foi-lhe pedido discretamente que se afastasse da igreja. As suas amigas, as mesmas mulheres que a beijavam no rosto no jantar, atravessavam a rua para a evitar, os seus rostos transformados em máscaras de desdém. O seu castelo de reputação, construído ao longo de décadas, tinha virado pó numa única noite. Ela tentou ligar a Miguel incessantemente, dezenas de vezes por dia, as chamadas a ficarem sem resposta, até que ele finalmente bloqueou o número dela. Um dia, cerca de uma semana depois, ela apareceu à nossa porta. Fui eu que atendi. A sua transformação foi chocante. Parecia uma sombra de si mesma, envelhecida há 20 anos, encolhida e desgrenhada. O seu cabelo impecável estava oleoso e havia olheiras escuras e profundas debaixo dos seus olhos vazios. Por favor, disse ela, a sua voz, antes tão autoritária, agora fraca e trêmula. Por favor, Clara, deixa-me falar com o meu filho. Olhei para aquela mulher desfeita, a arquiteta da minha miséria, e não senti nada para além de um frio distante. Ele não é mais teu filho, respondi eu, a minha voz calma e cortante. Tu perdeste esse direito no momento em que dançaste sobre o túmulo do neto dele. Sem mais uma palavra, fechei-lhe a porta na cara. O som do clique da fechadura a ecoar na casa, agora silenciosa. Foi a última vez que a vi. A cura não foi instantânea, nem sequer rápida. A vingança deu-me um sentimento de justiça, de poder recuperado, mas não apagou a cicatriz da perda de Léo. Essa cicatriz faria sempre parte de mim, um mapa da geografia da minha alma. O que a vingança fez foi limpar o terreno, removeu a erva daninha, tóxica, que estava a sufocar qualquer possibilidade de crescimento, de luz, de ar. Deu-me a mim e a Miguel um espaço limpo, embora devastado, para começarmos a reconstruir, se é que isso era possível. Lentamente,
Como sobreviventes a sair dos escombros, começamos a falar. Não sobre o futuro, um conceito ainda demasiado assustador, mas sobre o passado. Sobre Léo, sobre a nossa dor partilhada, que até então tínhamos vivido em universos paralelos. Miguel finalmente permitiu-se sentir a sua dor sem o filtro da sua mãe, sem a necessidade de ser o forte. Choramos juntos, abraçados na cadeira de baloiçar vazia, pela primeira vez desde que o nosso filho morreu. Ele contou-me histórias da sua infância, pequenas anedotas que agora, reexaminadas, revelavam um padrão de controle através da culpa e da vitimização. Contou-me como a sua mãe sempre o fez sentir que o amor dela era condicional, algo que ele tinha de merecer. Contou-me como ele nunca percebeu o quão doentia era a relação deles até ver a sua fealdade projetada num ecrã para todo mundo ver. Eu ouvi, sem julgar, sem dizer eu avisei-te, e, lentamente, no solo remexido do meu coração, uma pequena e hesitante semente de perdão começou a brotar. Não um perdão total e absoluto, mas uma compreensão. Ele também tinha sido uma vítima dela, de uma maneira diferente, mais longa e mais insidiosa. Uma tarde, meses mais tarde, quando os primeiros sinais da primavera começavam a aparecer, estávamos no jardim. O local debaixo do velho carvalho, onde a minha caixa tinha sido enterrada, estava agora coberto de ervas daninhas, como se a terra tentasse esconder a sua própria memória da profanação. Miguel pegou numa pá. Acho que devíamos plantar algo aqui, disse ele, a sua voz firme. Algo novo. Eu concordei com um aceno de cabeça. Fomos a um viveiro e escolhemos uma jovem magnólia, conhecida pelas suas flores grandes, brancas e resistentes que florescem na primavera, um símbolo de perseverança e dignidade. Cavamos o buraco juntos, as nossas mãos a tocarem-se na terra fria e fértil. Enquanto colocávamos a pequena árvore no seu novo lar, senti uma mudança subtil no ar, em mim. O ato de plantar, de nutrir uma nova vida naquele exato local de profanação, pareceu-nos o ritual certo, a única resposta possível. Não era para substituir o que tínhamos perdido. Nada jamais poderia. Era um reconhecimento, um memorial vivo, um símbolo de que mesmo depois do inverno mais escuro e cruel, a vida podia, de alguma forma, teimosamente, recomeçar. A vingança não me trouxe o meu filho de volta, mas devolveu-me o meu marido, a minha sanidade e a minha força, e, inesperadamente, deu-me o futuro. Um futuro que eu construiria nos meus próprios termos, regado pela memória, não pela amargura, livre da sombra da mulher que tentou amaldiçoar o meu ventre e enterrar a minha alma. Ela falhou. Eu sobrevivi. E no meu jardim, silenciosamente, uma nova árvore estava a começar a criar raízes.